O Instagram deixou os homens com medo de falar com as mulheres. Isso é um fato. Hoje em dia, inclusive já foi até comprovado pela ciência. Teve uma pesquisa que saiu recentemente de que a testosterona do homem em 50 anos abaixou. Então é um fato que a testosterona dos homens é o hormônio que faz com que o cara seja alfa, né, que tem aquela energia masculina mesmo, abaixou. E isso explica também os jogadores da nossa seleção. Antigamente, os jogadores tinham mais raça para correr, para disputar a bola. Eles não caíam com qualquer coisa. Podem perceber, vocês podem fazer a comparação entre as seleções dessa que perdeu para a Noruega com a de 2006, que inclusive perdeu também, só que perdeu, né, jogando aquele futebol que a gente vê mais nos clubes mesmo, que é aquele jogo pegado, aquele jogo firme, né, que luta mesmo pela bola, briga pela bola. Então a testo dos homens abaixou e as redes sociais contribuíram muito para que os homens não cheguem mais nas mulheres. Porque se você tem à sua disposição no Instagram, você pode mandar mensagem para uma mulher, trocar ideia, e isso permitiu com que o encontro pessoal mesmo não exista mais, na maioria das vezes, né? Às vezes tem um casal que se conhece pelo Instagram mesmo, troca mensagem, mas depois eles vão se encontrar, né? Isso são casos raros, mas o fato é que os homens raramente estão chegando na mulher, por exemplo, numa balada. Então quando ele vê uma menina bonitinha na praça, principalmente os jovens, né? Eles nem sequer pensam nessa possibilidade de chegar naquela menina que ele está afim, o que antigamente era muito comum. Mas, como eu falei, com o avanço das redes sociais, isso permitiu que esse espaço, né, fosse encurtado com apenas uma mensagem na DM, entenderam? Então é por isso, e também outros fatores, como por exemplo muitos casos de assédios, né? Caso Lei Maria da Penha, tudo isso também influenciou, mas eu não vou tocar nesse assunto porque ele é um assunto delicado e o YouTube ele não entrega o vídeo para mais pessoas quando toca nesses assuntos mais pesados, digamos assim. Mas o fato é que a texto abaixou e, como eu falei, tem até uma pesquisa falando sobre esse assunto. Vocês têm que pesquisar, né? Procurem lá, que é uma pesquisa séria mesmo, feitas por cientistas renomados. Então, as redes sociais contribuíram mais para que os homens não tenham mais coragem para chegar em uma mulher. E como eu falei antigamente, falando sobre a nossa seleção, que isso também reflete, né, a nossa seleção, a texto baixa. Antigamente, por exemplo, na Copa de 98, em que a seleção brasileira perdeu, os jogadores eles não choraram, como muitos jogadores fazem hoje. O Neto estava certo, se fosse uma competição de choro, a seleção brasileira já era hexacampeã, porque toda vez quando perdem, eles deitam no chão, choram, esperneiam. E na seleção de 98, que eles perderam mesmo, foi na final. E eles não choraram. O Ronaldão, ele não chorou. Ele ficou até um pouco irritado, mas chorar mesmo, ele deve ter chorado só no vestiário. Porque se você vir nos vídeos que tem
depois deles terem perdido, ele não demonstrou fraqueza. Então isso mostra que hoje em dia a texto dos jogadores é baixa, não só dos jogadores, mas dos homens em geral. Então é por isso que muitos têm medo de chegar numa mulher, entenderam? E o Instagram é um grande aliado disso. Mas o que vocês acham disso? Será que os homens não querem mais chegar nas mulheres? Eles deixaram de gostar das mulheres? Ou tem outros fatores? Deixa aqui nos comentários e deixa um like no vídeo, se inscreva no canal para me ajudar.